Amém. Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz aos irmãos. Mais uma vez, estamos aqui prontos agora e pedimos aos irmãos que abram sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18, para mais uma reflexão da palavra de Deus, para que sejamos confortados, consolados, edificados na graça de Cristo. E desde já também mando a paz para todos os irmãos que estão nos vendo, nos ouvindo, e que Deus esteja aí renovando as forças de cada um, renovando o ânimo de cada um. Então, vamos ler a palavra em 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 16 a 18. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito mais excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia, glória a Deus. Nós queremos, diante dessa palavra, queridos, encorajar os irmãos, trazer ao coração dos irmãos ânimo, para que possamos a cada dia da nossa vida vencer as batalhas que estamos enfrentando e vamos enfrentando dia após dia. Então, nós sabemos que, como seres humanos que nós somos muito levados pelas nossas emoções, levados pelo aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. E algo que nós aprendemos com o Evangelho e com o apóstolo Paulo é que de maneira nenhuma podemos andar por aquilo que nós vemos. Como o próprio Paulo vai falar no capítulo 4, no capítulo 5, na continuação desse texto, digo no geral, no contexto do texto, que nós não podemos andar pela vista, por aquilo que nós vemos, pela vista dos nossos olhos, mas por aquilo que nós cremos. Então, o apóstolo Paulo, quando ele está dizendo assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia, ele está se referindo justamente ao Evangelho, ao ministério pelo qual Deus colocou em suas mãos, pelo qual Deus o chamou para que ele assim pregasse. Então Paulo cria, e nós sabemos disso em Romanos, que o Evangelho era poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, e é poder de Deus para todo aquele que crê. E Paulo tinha uma certeza muito grande acerca disso. Por isso, no capítulo 4, nos versos anteriores ao verso 16, Paulo ele tinha uma experiência com o Evangelho. Qual era a experiência que Paulo tinha com o Evangelho? O Evangelho trouxe ao apóstolo Paulo não somente um deslumbre da glória de Deus, da capacidade que Deus lhe dá, da salvação ao pecador, do perdão, da graça, do favor merecido derramado sobre a vida do apóstolo Paulo como dos pecadores, mas também do poder do Evangelho. Nós vamos ver que Paulo olha o Evangelho como poder, como tesouro de Deus derramado em vasos de barro, que são os homens, os seus filhos. Mas, todavia, Paulo vai encorajar os coríntios a não se desanimar diante daquilo que eles estão vendo, diante das lutas que eles enfrentam. E Paulo sabia bem o que era sofrer pelo Evangelho, o que era padecer pelo Evangelho, o que era pagar um preço de fato pelo Evangelho. Paulo, nesse capítulo 4, ele vai falar sobre Cristo, e isso, que o único assunto do seu ministério era Cristo. E Cristo, quando Paulo fala Cristo, ele se refere ao Evangelho, porque o Evangelho é Cristo. Então, você vai ver que no verso 8 do capítulo 4, Paulo vai dizer assim: tudo somos atribulados, mas não
angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo tinha uma experiência pessoal com o sofrimento, Paulo tinha uma experiência pessoal com o que era sofrer pelo Evangelho, sofrer por amor a Cristo. E dia após dia do seu ministério, ele padecia, ele sofria, ele era humilhado, ele era perseguido, ele era ultrajado, ele era acusado. Paulo, de todas as maneiras, sofreu pelo Evangelho. E aí, Paulo vai justamente falar aos seus leitores que diante de todos os perigos, tribulações, perseguições, seja lá quais fossem aquilo que os seus leitores estavam passando, ele vai dizer assim: não desfaleça, ainda que o seu homem exterior, ainda que sintamos no corpo as dores, ainda que sintamos no corpo as limitações, ainda que venhamos sentir no corpo o que é sofrer, todavia não venhamos desfalecer. Meus irmãos, diante daquilo que nós estamos enfrentando agora, sempre eu toco nesse assunto de pandemia, e é importantíssimo que venhamos ter essa palavra em nossos corações, ainda que os nossos olhos estejam vendo ao redor o que está acontecendo, ainda que o nosso coração se angustie, ainda que a nossa alma se desfaleça, ainda que pensamos ou possamos ficar enfraquecidos, todavia, Paulo vai dizer: não desfaleça, persevere, confie, ânimo. É como ele falou no verso 8: em todas as coisas somos atribulados, angustiados, perplexos, mas não desanimados. O porquê é que Paulo vai dizer não desanimados diante de situações adversas? Paulo tinha uma confiança imensa em Cristo. Paulo tinha uma confiança imensa que Cristo o capacitaria a passar por todas essas coisas. Lembra do que ele falou nos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo tinha certeza de que Deus o capacitaria a ele enfrentar e ele passar, e ele, diante de todas as circunstâncias, ele vencer as lutas, aquilo que traria para ele dor, que traria para ele desânimo, que traria para ele angústia. Paulo sabia bem que Cristo iria lhe capacitar. O Evangelho traz ao coração do cristão uma esperança necessária. O Evangelho traz ao coração a fé necessária para enfrentar tudo e todas as coisas que possam trazer malefício, desânimo, uma angústia, perplexidade ao coração do cristão. Então Paulo diz assim, nesse verso 16: não desfaleça, não desfaleça. Da mesma maneira, ele vai dizer a parte do verso 16: o interior, contudo, se renova de dia em dia. A nossa fé, ela é renovada dia após dia. Assim como nós nos alimentamos dia após dia, assim como nós descansamos, dormimos, nos renovamos para um outro dia, assim deve ser o nosso renovo diário. Deus é o Deus que está conosco todos os dias e nenhum dia é igual ao outro dia. Deus, ele é o nosso pão diário. Deus, assim como no deserto, supria as necessidades do seu povo com o maná que vinha dia após dia. Deus está dizendo para mim e para você também que o nosso homem interior deve ser renovado dia após dia. E quando eu falo de homem interior, eu falo do homem na fé, do homem que experimentou o Evangelho, do homem que foi renovado pelo Evangelho, do homem que foi ressuscitado, trazido da morte para a vida pelo poder do Evangelho. O Evangelho para Paulo era tudo, e para nós também deve ser. Então era pelo Evangelho, era por causa do Evangelho que Paulo passava o que passava. Então é interessante que venhamos ter essa mesma perspectiva. Nós, como Paulo, fomos chamados por Deus também. Nós, como Paulo, fomos
trazidos a uma nova vida, perspectiva de fé. Nós, como Paulo, fomos colocados, conquistados para esse evangelho. Então, o Paulo vai continuar no verso 17 do capítulo 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de muita glória excelente. Paulo está dizendo o seguinte, que os perigos, que as perplexidades, que as lutas, que as tribulações, que tudo que nós estamos sofrendo nesse momento presente não se compara ao que Deus preparou para nós pelo Evangelho. Paulo está dizendo que tudo que nós estamos passando agora é uma leve, momentânea tribulação. Pastor, como o senhor pode dizer que estamos enfrentando uma leve, momentânea tribulação, se há tanto tempo tenho passado por lutas e parece que Deus não tem visto? Se há tanto tempo nós estamos passando por momentos de dificuldade e parece que Deus não está vendo? Meu irmão, às vezes a sua luta na sua casa, a luta na sua família, a luta com relação à enfermidade, a luta, seja lá qual for a luta que você estiver enfrentando, não se compara àquilo que Deus tem preparado para você. E aí Paulo chama a atenção para dizer momentânea tribulação. Sabemos que a nossa vida, ela é um momento, a nossa vida como peregrinos nessa terra, nós vamos passar. Que como estamos vivendo nessa terra e o nosso tempo é um tempo contado, nós não somos atemporal, muito pelo contrário, somos finitos, graças a Deus. E por essa finitude, por essa pequenez que nós somos, que nós temos que olhar para algo maior que nós. O apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ele está dizendo que o Evangelho trouxe a nós a experiência, a expectativa de coisas maiores. E aí ele vai dizer justamente que as tribulações, que as adversidades que nós enfrentamos agora não tem nenhum peso, colocando na balança isso que ele está dizendo. Olha, coloca isso na balança, comparando as duas coisas, é isso que Paulo está fazendo um comparativo de tribulações momentâneas, de perplexidade, de perseguições, de sofrimento, de dor, seja lá o que estivermos passando, não tem comparação com o peso de glória. Tudo na vida do cristão redunde para a glória de Cristo Jesus. Tudo na vida do cristão redunde para a glória de Cristo Jesus. Estamos vendo, esperando, fitando os olhos no céu, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabemos que tudo que fica para trás não se compara à glória de Cristo, que Cristo tem em nossas vidas. Então, Paulo vai justamente no verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Paulo está dizendo assim, olha, aquilo que você está vendo, não dê atenção. Ah, pastor, não tem como eu ignorar as lutas que eu estou passando, não tem como eu ignorar a tribulação na minha casa, não tem como eu ignorar a dificuldade que eu estou passando, seja ela financeira, seja ela física, não tem como ignorar essas coisas. Paulo não está dizendo assim que você não é para ignorar, mas todavia que você não venha se deter, não venha se prender, não venha olhar para isso somente, mas que você passe a olhar para as espirituais. O peso que Paulo está fazendo de coisas temporais e de coisas eternas. Ele está se referindo a questões temporais que vão passar, que estão aqui no nosso momento presente, a questões maiores ainda que são eternas. Então o peso não tem comparação. Mas Paulo vai dizer assim, olha aqui, os teus olhos estejam fixos nas que não se veem. O que é que não se vê? Meus irmãos, o Evangelho nos chama a vivermos pela fé.
O justo é chamado a viver pela fé. O meu justo, diz a palavra, viverá pela fé. Então é pela fé que nós vamos vencer. É quando a palavra de Deus em Hebreus nos mostra que os, os grandes heróis da fé venceram por causa daquilo que eles não viam fisicamente, que não estavam diante dos seus olhos, mas na esperança do seu coração. Aquilo que estava oculto no seu coração. Aquilo que Deus estava trazendo, que eles no momento não viam, mas que deviam crer. Você veja Davi enfrentando um gigante, você veja Josué diante dos muros de Jericó, você veja o povo de Israel diante do Mar Vermelho, você veja qualquer situação na Bíblia vai mostrar que só podemos vencer por causa da fé. Então o que é que nós temos que fitar os nossos olhos? Olha para Cristo, autor e consumador da tua fé. Alimente-se de Cristo, das suas palavras, alimente-se das suas promessas, alimente-se da sua pessoa, né, espiritualmente. Então, não fique fixo naquilo que se vê, que são temporais. Não fique fixos nas suas lutas momentâneas. Não fique fixos nos seus problemas pessoais, sejam eles quais forem, mas que você esteja fixo naquilo que é eterno, diz o verso 18. Porque Cristo é eterno, meu irmão. O Evangelho é um Evangelho eterno. A fé, ela iniciou-se no nosso coração, sendo o dom de Deus dado a nós, mas por outro lado também um dia nós prestaremos conta dessa fé ao autor da fé, Jesus Cristo. Um dia estaremos diante do tribunal de Cristo e é importantíssimo que possamos justamente ver isso. Paulo, quando fala sobre essas questões de ver problemas, tribulações temporais, Paulo diz, olha, eu deixo todas as coisas para trás, eu deixo tudo isso para trás, eu olho para Cristo, eu fixo os meus olhos em Cristo, eu me alimento da minha esperança em Cristo, eu me alimento das promessas de Cristo. O Evangelho traz ao coração do homem justamente o conforto, a segurança necessária para que possamos, diante de qualquer circunstância temporal, vencer. Nós somos capazes de vencer qualquer luta, nós somos capazes de vencer qualquer tribulação, nós somos capazes de suportar qualquer dor, qualquer sofrimento, seja ele qual for, por causa de Cristo, pelo Evangelho de Cristo, porque assim somos capacitados a isso. Para nós concluirmos a nossa reflexão, eu quero que você ainda olhe no verso capítulo 5, no verso 7, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, que presentes, que ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Então nós justamente entendemos isso, meus queridos, que a nossa fé, ela começa aqui, mas ela não termina aqui. Que a nossa carreira cristã, que devemos correr com dignidade, que devemos correr com excelência, que devemos vivenciar dia após dia e crescer nela dia após dia. Eu digo do desenvolver da fé, como Paulo fala em Filipenses capítulo 2, devemos buscar desenvolver, crescer, amadurecer, crescer, ser útil, ser bênção durante a nossa vida que estamos aqui, durante o tempo que estivermos aqui, sermos uma bênção, dar os frutos necessários, sermos uma bênção para
para a igreja, uma bênção para a família, uma bênção para quem quer que seja, para que assim a cada dia sejamos completos. Essa é a vontade de Deus, que sejamos completos, e isso só alcançamos quando nós andamos na fé e por fé. Então, que possamos, diante dessa palavra, diante dessa reflexão, diante da palavra de Deus que nós estamos vendo e ouvindo nesse momento, de maneira nenhuma desfalecer, em nada. Paulo vai justamente, como nós vimos, dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. De maneira nenhuma seremos destruídos, ainda que nosso corpo mortal, que passa, pode acontecer o que quiser, o que for conosco. Todavia, a nossa confiança no Evangelho é a nossa ressurreição em Cristo, a nossa recompensa em Cristo, a nossa vitória em Cristo. Que você possa correr a sua carreira cristã na pessoa de Cristo, pelo verdadeiro Evangelho, firme, confiante, sabendo que Ele é o teu Deus, o teu Consolador, aquele que te fortalece diante de qualquer luta. Então, para finalizar, diante disso, não fique ansioso, não se angustie, não se entristeça, confia no Senhor, e o mais Ele fará na tua vida, na tua família, e Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós confiamos na tua palavra, nas tuas promessas. Nós confiamos, Deus, naquilo que a tua palavra diz para nós, Senhor Deus, e que devemos observar, Senhor, que se os nossos olhos estiverem fixos em ti, nós iremos ter vitória, Senhor. Assim como Pedro, Deus perguntou para o Senhor: Senhor, eu posso ir até o Senhor? E enquanto Pedro olhava para o Senhor, Pedro andou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Cristo, ele sentiu, ele viu o vento e as águas em movimento, e temeu e afundou. Deus, muitos estão nessa situação, olhando para as situações ao seu redor, olhando para o vento que está soprando, olhando para o mar que está bravio, Deus, e deixou de olhar para ti. Deus, nós te pedimos, Senhor, que os olhos do teu povo estejam fixos em ti, Senhor. Que os olhos do teu povo, Deus, estejam voltados para ti, Senhor. Deus, como na tua ressurreição, como na tua quando o Senhor subiu aos céus, os anjos falaram para os seus discípulos: olha, por que olhares para cima? Esse a quem estás vendo subir um dia voltará. Deus, que possamos olhar para o Senhor e que possamos guardar nossa esperança no Senhor. Conforta o teu povo, consola o teu povo, fortalece o teu povo, em nome de Jesus. Que o teu povo esteja olhando para o céu, olhando para as coisas, para as questões eternas e não nas temporais. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.